Bom, hoje eu vou escrever sobre a minha rotina. Então, vamos lá. Je réveille ou je me réveille? Je lave ou je me lave? Salut à tous, aqui é a Manu do Francês Fácil e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os verbos pronominais. O que são, como eles são formados, né? Quais tipos de verbos existem e por que você precisa entender um pouco aí, conhecer esses verbos para se comunicar em francês, d'accord? On y va! Antes de começarmos, deixa eu te avisar que este vídeo está dividido em capítulos, tá? Eu te aconselho a assistir o vídeo todo, tá? Vai até o finzinho dele. E se você precisar voltar em um capítulo específico, rever alguma parte de maneira mais aprofundada, aí é só vir aqui na descrição e clicar lá no capítulo que você quer assistir novamente, d'accord? Primeira coisa, o que é um verbo pronominal? Gente, é como em português. É um verbo que para se conjugar, para ser conjugado, ele vai precisar de um pronome. E esses pronomes, em francês, nós chamamos de pronom réfléchi, d'accord? A gente vai ver quais são os mais lá na frente, d'accord? E de uma maneira geral, tipo, não é uma regra 100% fixa, mas de uma maneira geral aí, global, a gente tem a impressão de que o sujeito exerce a ação sobre ele, tá? Bom, isso é uma definição assim bem de dicionário e a gente vai ver o que dá isso tudo aí concretamente. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre esses verbos, tá? Vamos pegar um verbo aí não pronominal, né? Lever, que é levantar, tá bom? Quando esse verbo é pronominal, ele vai ter o se na frente, né? Como em português, gente, você diz levantar-se, né? Levantar-se ou se levantar, talvez em português mais informal aí. Em francês é a mesma coisa. O lever sem o se não é pronominal. Com o se, ele passa a ser pronominal. Se lever. E essa é a forma infinitiva de todo o verbo pronominal. Vai ter a partícula ali se na frente. Outros exemplos de verbos super usados em francês na forma infinitiva, né? Se doucher, se réveiller, se préparer. E o que você precisa saber é que se o verbo começar com uma vogal, o se vai pegar esta forma aqui, isso mesmo, né? Então, por exemplo, se o seu YouTube está em francês, e eu espero que você colocou aí, aproveitou para colocar as suas redes sociais em francês, você sabe que o botão para se inscrever no canal da Manu fica escrito em francês s'abonner. S'abonner, porque é se abonner, e como abonner começa com A, fica s'abonner, d'accord? Então, aproveita e abonne-toi à ma chaîne. E não esqueça de enviar para um amigo também, para alguém que está aprendendo francês como você, tá? Mais, on continue. E como conjugar um verbo pronominal? Vamos pegar um verbo que existe tanto na versão não pronominal, laver, como na versão pronominal, se laver, tá bom? Quando nós conjugamos ele na forma não pronominal, fica je lave, tu laves, il, elle, on lave, nous lavons, vous lavez, il, elle, lave. Essa é a forma normal, conjugação de verbo, né? Eu lavo, tu lava, ele, ela lava, tu e tudo mais, tá bom? Para passar na forma pronominal, né? Que quando a gente quer conjugar o se laver, e agora você sabe que a presença do se indica que esse verbo é pronominal, vai ficar je me lave, tu te lave, il, elle, on se lave, nous, nous lavons, vous lavez, il, elle se lave. Então aqui, nessa conjugação, você aprendeu os pronoms réfléchis do francês, tá? Esse me, te, se, nous, vous, se, d'accord? E traduzindo fica eu me lavo, tu te lavas, ela, ele, a gente se lava, tá? Sabendo que em francês, gente, se laver é tomar banho, d'accord? Você viu que no exemplo que eu te dei, né, tem laver e se laver. Significa que existem as duas formas. Esses verbos são o que a gente chama de ocasionalmente pronominais. E existem muitos outros assim, gente. Ou seja, significa que eles existem na versão com o se e sem o se. Alguns exemplos. Se fatiguer, que é se cansar. Se justifier, se justificar. Se promener, passear. S'habiller, se vestir, e por aí vai.
E os verbos pronominais, gente, são classificados em tipos, tá? Mas olha, não se prenda muito a isso, é um conceito aí gramatical, eu só tô te explicando aqui para você entender mais ou menos como as coisas funcionam, tá? Então vamos aí aprender os tipos de verbos pronominais. O primeiro tipo de verbo pronominal é chamado de passif, né? Les verbes pronominaux passivos. Isso significa que o sujeito, ele recebe a ação, né? Mas ele não faz nada, ele não exerce a ação, ele simplesmente recebe aí a ação do verbo. Vou te dar um exemplo. Quando a gente diz les voitures se vendent bien, né? Os carros se vendem bem. Os carros, eles não se vendem sozinhos, eles não fazem nada ali, né, para se venderem bem. Eles recebem a ação da venda que se passa bem, tá? Então, quando a gente diz les voitures se vendent bien, né? Ou seja, não tem ação do carro. O carro não faz nada ali para se vender bem, para se vender facilmente. Outro exemplo, quando eu digo l'immeuble se voit de loin, né? Ou seja, o prédio se vê de longe, se vê o prédio de longe. Esse se voit, ele é pronominal, claro, mas assim, o prédio não faz nada, não é ele, tipo, ele não se vê ele mesmo, né? O segundo tipo de verbo são chamados de verbes pronominaux réfléchis. Significa que o sujeito exerce a ação sobre ele, né? Ele faz e recebe a ação, tá bom? Exemplo, je me coiffe avant de m'habiller, que é eu me penteio antes de me vestir. Je me coiffe avant de m'habiller. O que é interessante nessa frase aqui é você ver também a forma ali do infinitivo, tá? Como em português eu digo me vestir, né? Eu vou lá buscar o pronome reflexivo correspondente ao sujeito, né? Je, né? Então eu digo m'habiller. Eu não posso dizer je me coiffe avant de s'habiller. Non, c'est je me coiffe avant de m'habiller. Tu te coiffes avant de t'habiller. Il se coiffe avant de s'habiller. Nous nous coiffons avant de nous habiller. Vous vous coiffez avant de vous habiller. Elle se coiffe avant de s'habiller. D'accord? E o terceiro tipo são os verbes pronominaux recíproco, tá bom? Isso significa que tem uma interação entre os sujeitos, né? A ação, ela vai acontecer entre sujeitos e tem uma interação aí, uma ação de um sobre o outro, d'accord? Olha aqui o exemplo. Manuela e sa mère se téléphonent tous les week-ends, né? Ou seja, a Manu e a mãe dela se ligam, se telefonam todos os fins de semana, tá? Significa que essa ação de telefonar aí, né? Eu telefono para minha mãe, ela telefona para mim. Então, a interação entre os sujeitos, tá bom? Outro exemplo. Mes voisins se disputent tout le temps, né? Vamos dizer que tem briga aí na vizinhança, eu quero dizer que os vizinhos vivem brigando, tá bom? Mes voisins se disputent tout le temps, né? Ou seja, tem uma ação aí, essa briga, ela é participativa aí, né? Um vizinho briga com o outro. Mes voisins se disputent tout le temps. E para terminar, fique sabendo que existem verbos que são chamados de verbes pronominaux irréfléchis. Significa que o pronome aí que vem acompanhado do verbo não tem essa noção de exercer ação sobre o sujeito, não, tá? São verbos assim que, enfim, são pronominais, eles vêm ali com a partícula se no infinitivo, então você conjuga com os pronoms réfléchis, que agora você já conhece todos, né? Mas enfim, não tem muito essa noção aí de ação sobre o sujeito e tal, tá? E na maioria das vezes esses verbos eles vêm acompanhados de uma preposição, tá? Isso não é uma regra super mega fixa, mas na maioria das vezes é o caso, tá? Como exemplo de se moquer de, se douter de, e aqui está uma lista desses verbos aí, d'accord? E antes de terminar, eu só quero te apresentar esse quadro aqui, onde você tem o verbo se laver em vários tempos verbais, os mais importantes aí do francês, tá? Ainda que você ainda não tenha estudado esses tempos, não tem problema. É só para você ver como é que um verbo pronominal, né? Eu peguei o exemplo aqui do je, fica conjugado em função aí dos tempos verbais que mudam, tá bom? Vê aí a posição, analisa a posição do pronom refletir, d'accord? Para você, enfim, já começar a se familiarizar, na verdade, com isso tudo, tá bom? E antes de terminar, eu só queria te alertar aí para você tomar cuidado com a correspondência português e francês, tá? Porque alguns verbos podem ser pronominais em português e em francês não, e vice-versa. Um exemplo mega clássico que as pessoas erram muito é com o verbo, por exemplo, divorcer, que em francês não é pronominal, gente. A gente diz mes parents divorcent, né? E em português é se divorciar. Outro exemplo é
déménager, gente. Em francês não é pronominal, então você diz je déménage, ponto. Você não diz je me déménage, tá bom? E um exemplo contrário é o verbo se marier, que é casar em português, né? Então, je me marie le mois prochain, né? Ou seja, eu caso mês que vem. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se foi o caso, escreva aqui nos comentários no que te ajudou, se ficou claro. Se ficou dúvidas também, gente, porque eu explico, tento, mas, né, não sei se eu consigo cumprir sempre a minha missão, tá? E o desafio para você, escreve aqui nos comentários a sua rotina de manhã, tudo que a gente faz ali pela manhã. Tem bastante, na verdade, verbos pronominais e tudo mais. Então, escreve a sua rotina do dia aqui nos comentários e assim você já coloca em prática o que você aprendeu aqui neste vídeo. E eu vou amar ler os comentários de vocês e responder a cada um individualmente, d'accord? Merci beaucoup de ter chegado até aqui nesse vídeo, ter compartilhado, ter deixado o seu like, que me ajuda bastante, tá bom? E nós nos vemos no próximo vídeo. Salut!